Horácio Gomes Bolanhos, um nome que pode não ser imediatamente reconhecido por todos, mas que se tornou uma figura icônica na televisão mundial através do personagem Godínez na famosa série Chaves. No entanto, a história de Horácio vai muito além do papel que o tornou conhecido. Sua vida foi marcada por uma paixão pelo futebol, uma trajetória nos bastidores da comédia e uma dedicação incomparável ao universo de Chespirito. Neste texto, mergulharemos na vida e carreira de Horácio Gomes Bolanhos, explorando não apenas sua contribuição como Godínez, mas também seu papel vital como um dos artífices por trás do fenômeno que é a vizinhança do Chaves. Conheceremos não apenas o ator talentoso, mas também o criativo brilhante que moldou o legado duradouro dessa série de comédia e seu impacto global. E vamos acompanhar, pois assim aconteceu. Vou te fazer outra pergunta, Godínez. Em quantas partes o crânio se divide? Bem, depende do golpe. Março de 1994 foi um momento decisivo na vida de Horácio Gomes Bolanhos, famoso por dar vida ao icônico personagem Godínez na série de TV Chaves. Nesse ano, ele tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Decidiu se afastar dos holofotes e voltar ao ambiente que sempre lhe trouxe conforto, as sombras. Essa decisão não foi um abandono, mas sim uma escolha consciente de dedicar-se àquilo que mais amava: escrever, produzir e gerenciar projetos que haviam moldado sua carreira ao longo de vários anos. Ele não estava fugindo, estava buscando refúgio em sua verdadeira paixão, longe dos olhares do público. No entanto, o destino tinha outros planos para Horácio. Um terrível acidente, daqueles que não ceifam a vida, mas deixam cicatrizes profundas, alterou drasticamente sua existência. A partir desse momento, sua mobilidade ficou severamente comprometida e ele passou a depender da ajuda de outros para realizar até mesmo as tarefas mais simples e essenciais. Para muitos, isso teria sido um golpe devastador, mas para Horácio havia algo que o mantinha firme e entusiasmado. Apesar da tristeza que sua saúde lhe causava, um projeto grandioso que era, ao mesmo tempo, um tributo carinhoso a seu irmão. Esse projeto que Horácio estava elaborando com todo o cuidado e dedicação era um gesto de amor e gratidão para homenagear seu irmão de forma memorável. Ele queria que essa iniciativa fosse um reconhecimento sincero da importância de seu irmão em sua vida e carreira. No entanto, talvez devido a uma depressão silenciosa que oprimia seu coração, algo inesperado aconteceu, deixando todos os seus colegas de trabalho, amigos e familiares perplexos e profundamente tristes. O que aconteceu foi algo que ninguém esperava e que pegou todos de surpresa. Com 69 anos, a vida, ou melhor, a morte, estava prestes a surpreendê-lo. Mas antes de chegar a essa parte triste da história, vamos fazer uma viagem no tempo para conhecer e entender melhor a carreira e as histórias de Horácio Gomes Bolanhos. Seu caminho como um grande criativo que não teve a chance de testemunhar o tributo tão desejado para seu irmão será revelado. E no final, haverá uma revelação que certamente deixará todos nós muito surpresos. Portanto, convido você a continuar assistindo a este vídeo até o final e a se aprofundar na jornada extraordinária de um homem que marcou a cultura popular e cuja história ainda guarda segredos surpreendentes. Horácio Victor Gomes Bolanhos, o homem por trás do famoso personagem Godínez, nasceu em 28 de julho de 1930. Sua árvore genealógica era repleta de talento e conexões interessantes. Seu pai, Francisco Gomes Linares, era uma figura renomada em sua época, conhecido por suas habilidades como pintor, desenhista e ilustrador. Sua mãe, Elsa Bolanhos Cacho, era uma secretária bilíngue competente. E o detalhe fascinante era que ela era prima de Gustavo Dias Ordaz Bolanhos, que viria a se tornar presidente do México de 1964 a 1970. Essa conexão familiar com a política teve um impacto significativo em vários aspectos da vida da família, especialmente nas questões econômicas. Horácio tinha 2 irmãos mais velhos, Francisco Gomes Bolanhos, 4 anos mais velho que ele, e o notoriamente famoso Roberto Gomes Bolanhos, que tinha apenas 18 meses a mais do que Horácio. A tragédia marcou a infância deles quando seu pai, um homem carismático conhecido por suas piadas, enfrentou uma luta perdida contra o álcool. Infelizmente, esse vício o levou precocemente,
quando tinha apenas 42 ou 43 anos, devido a um derrame cerebral. Isso deixou os 3 irmãos, com idades de 9, 6 e 5 anos, sob os cuidados de sua mãe, Elsa, que assumiu corajosamente o papel de chefe da família em meio às dificuldades. Elsa também enfrentou desafios pessoais, pois um câncer de pâncreas cruelmente encerrou sua vida em 22 de dezembro de 1968. No entanto, ela conseguiu cuidar de seus filhos o tempo suficiente para que eles se tornassem independentes e seguissem seus próprios caminhos. Em um momento particularmente intrigante, durante seu tempo de trabalho, onde ela desfrutava de certos privilégios além dos benefícios financeiros, uma colega conhecida por suas habilidades clarividentes se aproximou dela. Essa colega percebeu que Horácio estava passando por problemas de saúde, mesmo que ele aparentemente estivesse bem quando ela perguntou. No entanto, sua visão foi além, e ela disse a Elsa que deveria se preparar para o pior. Embora essa previsão tenha parecido um pouco exagerada na época, dias depois, ocorreu um evento que poderia estar ligado à intuição impressionante da colega, lançando sombras de mistério sobre o destino de Horácio e sua família. O que aconteceu depois é parte da trama intrigante que revela o lado menos conhecido da vida de Horácio Gomes Bolanhos. A história dos 3 irmãos Bolanhos continua a surpreender, e um evento dramático estava prestes a testar os laços que os uniam. Eles estavam voltando para casa quando depararam com uma cena chocante. Um cachorro deitado na rua, sangrando, bem em frente a um jardim de infância. A trágica explicação dada pela polícia abalou a todos. O cão havia sido baleado porque representava uma ameaça para várias crianças na escola. À medida que se aproximavam do animal ferido, os 3 irmãos perceberam que era Tarzan, um vira-lata de rua que Paco, o mais velho entre eles, havia adotado recentemente. Embora Tarzan fosse de certa forma um membro da família, os irmãos decidiram fingir que não o conheciam, temendo que fossem culpados pelo ocorrido. No entanto, o pior estava prestes a acontecer, pois o cachorro tinha lambido os 3 irmãos como uma brincadeira algumas semanas antes. Isso significava que eles também estavam em risco. A única salvação era um tratamento intensivo que envolvia a aplicação de 20 injeções diárias no estômago. Infelizmente, o destino jogou uma peça cruel a Horácio. O médico encarregado da aplicação cometeu um erro grave e perfurou uma veia durante o procedimento. Horácio começou a espumar pela boca e desmaiou no chão. A situação parecia desesperadora, mas por sorte, naquele exato momento, outro médico passava pela porta da casa e correu para ajudar. Sua rápida intervenção foi crucial para salvar a vida de Horácio, transformando o que poderia ter sido uma tragédia em um final feliz. Assim, esses foram os complicados primeiros anos na vida da família Bolanhos. Agora, voltando a atenção para o lado artístico de Horácio, ele era um homem de múltiplos talentos. Além de ser um ator notável, também desempenhou papéis importantes como roteirista, diretor e produtor. No entanto, o seu sonho desde a infância era se tornar um jogador de futebol, e há rumores de que ele possuía habilidades excepcionais para o esporte. No entanto, seu destino o levou por um caminho diferente, pois ele acabou estudando atuação a pedido de seu irmão Roberto. Foi em 1968 que a vida dos irmãos Bolanhos mudou de forma decisiva. Roberto, que já estava estabelecido como roteirista, recebeu uma proposta da Canal 8 do México para criar um programa com meia hora de duração e conteúdo à sua escolha. Foi assim que nasceu Os Super Gênios da Mesa Quadrada, apresentado por Chespirito, Roberto Gomes Bolanhos, e a Mesa Quadrada composta por Rubem Aguirre, Ramon Valdez, Maria Antonieta de las Nieves e, é claro, Horácio. Esse programa se tornaria icônico e marcaria o início de uma era na comédia televisiva mexicana, conquistando o coração de milhões de fãs em todo o mundo. Horácio tinha uma visão muito clara de seu lugar no mundo do entretenimento, e ele se via como alguém mais adequado nos bastidores. Durante os anos 70, ele desempenhou o papel de supervisor de marketing da série, uma posição que se concentrava nas estratégias de venda e no posicionamento do produto no mercado. Ele era responsável por avaliar constantemente a posição do negócio e suas perspectivas no mundo de Chespirito. Nesse mesmo período, o programa estava ganhando ainda mais destaque e foi estendido para 1 hora.
Ficou evidente que o produto era um sucesso crescente, e foi nesse contexto que surgiu o personagem genial do Chapulin Colorado, interpretado por Roberto Gomes Bolanhos. Em 1972, nasceu o fenômeno que marcaria a cultura televisiva mundial e que continua cativando o público até os dias de hoje. Chaves. Horácio reconheceu o potencial desse programa como o número 1 da televisão humorística e contribuiu significativamente nos bastidores para seu sucesso. No ano de 1973, Roberto viu em Horácio outras habilidades e o convocou para desempenhar papéis secundários nas séries queridas e amadas por todo o público. Entre suas várias interpretações, uma delas se destacou: o adorável personagem Godines. À primeira vista, Godines parecia uma criança de cerca de 8 anos, sempre sentado no último lugar da sala de aula. Sempre que o professor Girafales o chamava, o que o irritava profundamente, ele costumava responder de forma peculiar, muitas vezes alegando não entender a pergunta ou oferecendo respostas engraçadas, como são ângulos que estão dormindo. Embora o nome do personagem fosse o sobrenome de Horácio, especula-se que ele também tenha sido inspirado pelo apelido dado para os funcionários públicos no México e sua tendência a evitar tarefas atribuídas a eles. Na sala de aula, Godines representava uma criança inteligente, mas constantemente distraída, cujas respostas hilárias e criativas faziam todos rir. Sua perspicácia se destacava, e o público frequentemente ria antes mesmo de ele pronunciar suas palavras. Além disso, Godines tinha pouco interesse em socializar com seus colegas de classe, preferindo manter o foco em suas próprias ideias. Embora seu sonho inicial fosse ser jogador de futebol, Horácio se inclinou para a atuação a pedido de seu irmão Roberto. Essa escolha acabou se revelando uma decisão sábia, pois Godines se tornou um dos personagens mais queridos e icônicos da série Chaves, contribuindo para o legado cômico duradouro deixado pelos irmãos Bolanhos na televisão. A paixão de Horácio pelo futebol estava profundamente enraizada em sua personalidade criativa, e isso se refletiu de maneira divertida em suas obras, como o personagem Godines. Em várias ocasiões, quando o professor Girafales fazia perguntas na sala de aula, Godines respondia de maneira peculiar, fazendo referências ao futebol. Por exemplo, quando questionado sobre o que é o Cosmos, ele respondia que era um time de futebol em que Pelé jogou nos Estados Unidos. Outra vez, ao ser questionado sobre a principal atividade do Azteca, sua resposta era simplesmente os jogos de futebol. Essas respostas hilárias e criativas adicionavam um toque único ao personagem e mostravam sua capacidade de mesclar sua paixão pelo futebol com o humor característico da série. Em um trecho de O Diário do Chaves, feito por Dona Florinda, é mencionado que Jaiminho, um dos personagens, adorava plantas a ponto de não rir quando faziam piadas sobre o assunto. Godines, por exemplo, uma vez fez uma piada sobre as plantas dos pés serem as mais dolorosas, uma observação que acabou sendo usada posteriormente no programa. Essas observações engraçadas e inocentes eram uma parte essencial do caráter de Godines, tanto dentro quanto fora das câmeras. Em 1974, Horácio assumiu a responsabilidade de escrever os roteiros para Chaves e Chapulin Colorado e também atuou como apresentador dos espetáculos realizados em turnês por vários países das Américas nos anos 80. Suas aparições como Godines aumentaram e ele passou a fazer parte da vizinhança, frequentemente interagindo com personagens como a Popes e o Nhonho. Além disso, Horácio também participou de filmes como El Chanfle 2, Charrito e Dom Raton e Dom Ratero. Quando Chespirito encerrou sua carreira como ator, Horácio se concentrou inteiramente em escrever roteiros e produzir a série. Em 1994, ele se uniu ao seu sobrinho, Roberto Gomes Fernandes, para trabalhar nos escritórios de seu irmão. No entanto, é importante notar que Horácio era uma pessoa reservada e evitava a exposição pública. Não há registros de entrevistas concedidas à televisão, o que tornou a coleta de material para este vídeo desafiadora. Ele não gostava de falar sobre sua vida pessoal e era conhecido por ser o único personagem da série que não se envolvia em diálogos na televisão. Apesar disso, seu papel nos bastidores como organizador e criativo era inestimável para o universo de Chespirito,
solidificando sua posição como o pilar de apoio de seu irmão Roberto em todas as questões relacionadas ao programa. Sua influência e contribuições continuam a ser celebradas por fãs de todo o mundo. Embora Horácio tenha mantido sua vida privada longe dos holofotes, sabemos que sua esposa se chamava Luz Maria Gimenez, com quem teve 4 filhos. A tragédia mais devastadora que atingiu a família Bolanhos foi a perda de seu filho mais novo, Ed, com 4 anos de idade. O pequeno Ed havia ingerido um objeto pequeno e precisou passar por uma cirurgia para removê-lo. Infelizmente, durante o procedimento cirúrgico, ele não resistiu e perdeu a vida. A dor dessa perda teve um impacto profundo em Horácio e seu rosto ficou marcado pela tristeza. Pouco tempo depois, seus cabelos começaram a ficar brancos, um detalhe que refletia sua imensa tristeza nos últimos anos. No mesmo ano, Horácio sofreu uma fratura na cabeça do fêmur, o que o deixou incapacitado para apoiar sua perna. Ele passou um longo período usando uma cadeira de rodas e dependendo de assistência para realizar atividades básicas. Com determinação e esforço, passou por um processo de reabilitação que eventualmente permitiu que ficasse de pé e se movimentasse com o auxílio de uma bengala, a qual se tornou sua fiel companheira até o fim de seus dias. Um projeto que manteve Horácio alegre e entusiasmado foi uma homenagem planejada pela Televisa em março de 2000, em honra a Chespirito, onde todos os personagens icônicos fariam parte da celebração. No entanto, esse momento de reconhecimento não chegaria para Horácio, pois, infelizmente, ele nos deixou antes que isso pudesse acontecer. Em 21 de novembro de 1999, o destino reservou um momento paradoxal para Horácio, um amante fervoroso do futebol. Nesse dia, exatamente ao meio-dia, todos os jogos de futebol da última rodada do campeonato seriam transmitidos simultaneamente. Infelizmente, foi nesse momento que Horácio sofreu um infarto agudo do miocárdio, que o levou à morte. Seu amor pelo esporte e sua partida coincidiram de forma trágica. Após sua triste morte, ele foi cremado, e suas cinzas repousam na paróquia Mãe de Deus, em Naucalpan de Juárez. O tributo que Horácio trabalhou até o último momento, intitulado Não Contavam com a Minha Astúcia, foi transmitido de forma ininterrupta pela Televisa durante 13 horas, em homenagem a Chespirito, Roberto Gomes Bolanhos e a todos os personagens que faziam parte desse universo do humor. Edgar Vivar, conhecido como o Nhonho, expressou em nome de todos um sentimento especial durante esse tributo, lembrando e honrando Horácio com muito carinho. Horácio Gomes Bolanhos, que também trouxe um toque muito especial a esta vizinhança e à escolinha como Godines, era um querido amigo. Seu irmão, que havia sido seu parceiro e companheiro em quase todos os empreendimentos, também sentiu profundamente a perda repentina de Horácio. Para concluir, não seria justo falar de apenas um personagem que fazia parte dessa incrível vizinhança sem mencionar Horácio. Agora sabemos que ele não era apenas Godines, mas um talentoso criativo por trás desse grande sucesso. Horácio participou de 13 episódios de Chaves, 6 de Chespirito e 29 do Chapolin Colorado. Eles estiveram na televisão por quase 20 anos, cativando espectadores em mais de 50 países, com um total de 290 episódios ao longo de 7 temporadas, até 1992. Até hoje, em países sul-americanos, seus episódios continuam sendo transmitidos e são assistidos como se fosse a primeira vez. O legado da vizinhança permanece tão vibrante como no primeiro dia. Eles eram um grupo de crianças humildes e inocentes que permanecerão na memória de todos que tiveram o prazer de assistir os seus episódios. Entre todos os participantes, Horácio foi, sem dúvida, um dos principais artífices que impulsionaram Chespirito a se tornar o que foi. Além de ser um talentoso ator, ele também era um criativo talentoso, com habilidades excepcionais de execução que contribuíram para o enorme sucesso da série, gerando milhões e milhões de espectadores, e que continua a ser apreciado até os dias de hoje. Se você curtiu essa retrospectiva sobre a incrível contribuição de Horácio para o sucesso de Chespirito e quer saber mais sobre as personalidades por trás de suas séries favoritas, então inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. E claro, deixa aí nos comentários sua opinião sobre a influência de Horácio e outros momentos marcantes da série. Até a próxima, pessoal, e continuem conosco na jornada pela história.